contexto existencial nosso. Deputado Adriano Jogo, como foi para o senhor esse dia? Eu era secundarista, eu entrei na geologia em 69, quando eu entrei na faculdade. O Álvaro embora ele morasse lá no CRUSP, o prédio da geologia funcionava aqui no centro, na Alameda Anglete. Eu até queria, nesse dia foi um dia terrível, né? Porque tinha sido decretado AI-5, tinha muita gente que estava começando a ser presa, a gente tinha que tirar as pessoas dos lugares para que elas não estavam podendo circular. Eu era de um grupo de secundaristas lá da Zona Leste e era um pessoal que tinha ido lá para Osasco ajudar a fazer a greve e muita gente tinha se envolvido com o pessoal do Lamarca. E era muita gente que tinha que esconder, muita gente que tinha que esconder. O meu grupo de secundaristas, eles tinham ido para Osasco, conheceram o capitão através do Zequinha, lá que era aquele companheiro do Lamarca, e estava todo mundo, Edmauro, toda a molecada sendo procurada, então tinha que esconder todo mundo. Quer dizer, tinha esse pessoal para esconder, aí tinha o pessoal sendo desalojado do CRUSP. Porque a cidade virou assim, a gente tinha, eu não podia andar à noite na rua, não podia levar material, eu era um dos poucos caras que tinha carro, então a única coisa que o Álvaro falou até queria saber, vocês foram para a delegacia, para o DOPS, fazer como é que foi a continuidade do dia? Nós fomos levados para o presídio Tiradentes e ficamos lá. Presídio Tiradentes alguns dias, eu não me lembro exatamente, mas foram 3 dias. Presídio. Nem fizeram cartório no DOPS? Não. Nada? Nada. Presídio direto? Presídio direto. E era o primeiro grupo de presos políticos que tinha no Tiradentes? Ou já tinha? Não, já tinha havido o pessoal do Congresso da UNE. Não, da UNE. Eu tinha sido preso anteriormente no Congresso da UNE e já tinha sido levado para o presídio Tiradentes. Foi a segunda passagem? Foi a segunda passagem pelo presídio Tiradentes. O que te pegou mais forte? Já lembrando um pouco do Congresso da UNE. Foi durante o Congresso ou foi... Porque eu imagino a sensação, você está dormindo, de repente entra um homem do Exército, com uma arma na mão, o que te espantou mais ou te chocou mais? Foi lá no Congresso ou foi no CRUSP mesmo? No Congresso nós sabíamos que havia o risco da repressão e soubemos da chegada da Polícia Militar muito antes que eles chegassem de fato. Então a gente já estava esperando. E era um Congresso que era ilegal. Então, vamos dizer, havia uma expectativa que isso pudesse acontecer. Agora no CRUSP foi uma violência, porque as pessoas estavam dormindo, a forma como foi feito foi completamente desproporcional, foi uma coisa que não fazia o menor sentido. Teve gente que ficou mais tempo presa? Acho que não, muito mais tempo não. E morava todo tipo de gente lá, né, no CRUSP. Moravam estudantes da geologia, da história, da engenharia, né? E eu acho que isso é uma das características mais importantes da experiência do CRUSP e que merecia um estudo mais específico de pesquisadores, porque se criou lá uma vivência, como o Álvaro disse, universal. Eram estudantes de pedagogia, de engenharia, de biologia, que acabaram deixando a alienação de sua própria matéria, de sua própria escola, para ter uma formação, uma visão de mundo muito mais ampla do que ele tinha na sua escola. Tanto que, para mim, o que marcou a minha vida universitária foi o CRUSP e não a Politécnica. Quer dizer, o CRUSP ele acabou sendo muito mais importante importante na minha formação como cidadão. Então, esse aspecto do CRUSP, lá nós tínhamos estudantes de todas as faculdades. E, além disso, nós tínhamos estudantes de todo o Brasil, que vinham fazer pós-grado na USP e ficavam lá. Então, foi um centro da América Latina, de efervescência. Também, quer dizer, havia uma... Além de política, cultural e universitária, de formação mesmo do cidadão.
Esse aspecto merece... Era um lugar onde se praticava o conceito de universidade, né? Porque quando se entra num curso superior e se frequenta uma faculdade, você frequenta aquele curso com aquelas pessoas que têm aquela formação cultural, mas não é uma universidade. Quer dizer, o conceito de universidade a gente praticava no CRUSP. O CRUSP, efetivamente, né? A troca interdisciplinar. E com gente do Brasil inteiro também, quer dizer, não era só gente de São Paulo. Tem um relato do Mozart Benedito, contando esse dia. Ele conta a história de um estudante de engenharia hidráulica que tinha entre os livros um publicado espanhol pelo Departamento de Línguas Estrangeiras da Universidade de Moscou. Então ele ficou tido como subversivo porque o livro tinha sido publicado pela Universidade de Moscou. Só que o título era então mais revelador ainda, Bombas Hidráulicas. Pronto. Se não me engano, o autor era o Dobrovolsky. Pois é. Nós usávamos os livros... perigo, bombas hidráulicas. Os livros-textos utilizados na época na Escola Politécnica eram muitos livros russos, Targ, Dobrovolsky. Eu mesmo também tive o mesmo problema, também de livros didáticos tem uma outra história interessante também. E nesse momento ele virou para o outro, pegou um livro de um outro estudante e falou assim, por que você não lê coisas interessantes como esse? General Geology. Achou que era o nome de um general. Depois, nos reencontros, se falou muito dessas histórias. Ah, sim. Porque era um choque, diferenças tão grandes entre os que lá moravam e os que de lá nos tiraram, né? Que esses choques culturais, e havia toda uma pregação pintando os cruspianos como os promotores do inferno, né? Da dissensão, né? E enquanto que nós vimos justamente alguma coisa em contrário, né? A ditadura como o algoz do mundo dos nossos sonhos, né? Isso que o Rafael levantou, eu acho importantíssimo. Eu não sei se a construção do CRUSP, pelo menos as pessoas, os arquitetos que o pensaram, né, teorizaram alguma coisa a respeito de como foi ali, como aconteceria ali essa vivência universitária, né? Mas foi o que aconteceu. Esse acho o fenômeno mais bonito, mais profundo, né? Juntar gente de diversos lugares, de diversos estudantes de pedagogia, sabendo que tinha uma cadeira na Poli chamada MEC-Flu, que era o terror dos estudantes essa visão universal que nos foi dando, né? E que, de certa forma, eu acho que também colaborou para que nós nos víssemos e nos sentíssemos num mundo de fantasia. Talvez isso tenha até influenciado nossas concepções políticas de momento, né? Porque realmente era uma pérola num balde de lama, em termos existenciais. Você estudou, você veio de que cidade? Vim de Batatais. Fez o colegial científico? Né? Eu vim de Batatais, terminei o colegial aqui e aí já fui para o vestibular. Da geologia. De geologia. Os militares apresentaram depois anticoncepcionais, camisinhas, como mostrando que o CRUSP era um lugar de libertinagem. É um absurdo. Tudo isso. Mas há aqui, nesse relato mesmo, do Mozart Benedito, de que havia até um bloco, que era o A, que os homens não entravam, nem os pais das alunas.